Deus nos abençoe. Sempre é bom louvar a Deus, sempre é bom estar em comunhão, estar em adoração a Ele. Que seja uma verdade em nossas vidas isso. Por isso o Senhor colocou em meu coração uma palavra muito forte. Eu lembro que eu preguei uma vez sobre esse texto, mas nunca tinha pregado aqui sobre esse texto. E o tema de hoje é: quais são as suas desculpas? Quais são as suas desculpas? Vamos ler Lucas capítulo 14, a partir do verso 16. Vamos ler até o 21, então, caso vocês queiram, podem ficar sentados, para que seja mais confortável. Eu vou entender que a reverência está no coração. Lucas 14, a partir do verso 16. Exatamente, Léo. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor. Aqui está a tua palavra, Deus, que será ministrada. Tenho certeza que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, marcou esse encontro, porque o Senhor não quer mais desculpas. O Senhor quer que sejamos obedientes à tua palavra. O Senhor quer que a gente ouça o teu convite, o teu grande convite, e diga: eis-me aqui, Senhor. Nos ajuda nessa noite a colocarmos isso em prática. Que essa palavra faça morada em nossos corações. Que nesse momento todo espírito roubador da tua palavra caia por terra em nome de Jesus. Todo cansaço, todo sono, toda distração, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja voltada para ouvir a tua voz. Assim eu te agradeço. Amém. Amém. Quem aqui nunca foi convidado para uma festa? Todos nós já fomos convidados para uma festa. E eu creio que todo mundo, talvez em algum momento, já tenha dado uma desculpa para não ir para uma festa. Todo mundo já fez aqui já? Podem ter sido as desculpas mais simples, como aquelas desculpas mais mirabolantes. E eu tenho certeza que talvez alguns também já inventaram coisas. Inventou algo que, olha, não, eu não quero ir. Eu não estou a fim de ir realmente para essa festa. Mas se eu simplesmente falar que eu não quero ir, quem me convidou vai ficar triste. Não vou. Por quê? Porque eu não quero ir. E aí talvez achou, né, que seria muito inteligente. Não, eu vou inventar aqui alguma coisa para poder dizer, para ficar mais tranquilo, mais suave. E não vou para essa festa. E talvez tenha dado certo, e talvez a pessoa compreendeu você, aceitou você, e vida que segue. Até hoje você convive tranquilamente com isso. Mas aqui, esse texto, Jesus, ele conta uma parábola muito interessante. Ele usa aqui a ideia de um homem que, vamos dizer, bem-sucedido, um homem porque preparou um grande banquete. Não foi uma festa simples, aquela festa que a gente diz que é só uma besteirinha. É só para a família, é só para os mais chegados. Não. Aqui Jesus disse que aquele homem, ele preparou um grande banquete. Era uma festa grande, tinha ali muita informação e ele convidou pessoas para aquela festa. Só que eu também entendo que os convidados dessa festa negaram esse convite. Talvez eles até tinham confirmado anteriormente: olha, não, nós iremos.
eles receberam ali talvez um save the date, não, nós vamos, pode confirmar. Mas quando chegou naquele grande dia do convite, que os servos saíram e foram chamar, cada um deles apresentou uma desculpa. A festa estava pronta, a mesa estava preparada, eu creio que os salgados, os doces, o que tinha naquela festa, estava tudo muito bem montado, ajustado, as bebidas, e a expectativa no coração daquele anfitrião era imensa, porque ele queria que os convidados estivessem presentes. Só que nós cremos aqui que essa história não trata simplesmente de uma pessoa que fez uma festa, mas fala sobre o reino de Deus. Entenda esse certo homem como o próprio Deus, que preparou um banquete, que tem um banquete preparado para cada um de nós e faz esse convite todos os dias. E talvez hoje você esteja se enquadrando em alguma dessas situações que nós lemos aqui. Desculpas. Não, Senhor, hoje não. Não, ainda não estou pronto. Não, ainda não estou preparado. Não, eu ainda faço isso, eu ainda vivo isso. Chega de desculpas. Até quando daremos desculpas? O acesso para aquela festa estava liberado. Jesus, através da cruz, liberou o acesso até o Pai. O texto bíblico diz que não há intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus. E ali na cruz do Calvário, Jesus cumpre a sua obra salvadora, redentora, pela graça, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Isso simboliza lá no Antigo Testamento a cortina que separava ali o Santo dos Santos, que era o local de maior intimidade, que somente o sacerdote poderia adentrar. E aquilo simbolizava que não, somente aquela pessoa específica é que vai ter um contato com Deus ali, e ela vai oferecer um sacrifício. Não, Jesus vai e fala, pronto, agora você não precisa mais de um pastor para chegar até Deus. Você não precisa mais de um líder para chegar até Deus. Você não precisa mais de nada. Basta que você derrame todo o seu coração, entregue toda a sua vida a Ele. Então o acesso dessa festa estava liberado. Muitas vezes nós dizemos não para Deus, mas não é um não simplesmente escrito não, pronto. Às vezes é através de desculpas. Eu vou fazer tal coisa. Eu ainda tenho isso. Não, isso aqui ainda estou presa. Não. Muitas vezes estamos adiando coisas em nossas vidas, porque estamos dando desculpas demais. E muitas vezes essas desculpas, elas não têm nada a ver com a realidade. São invenções da nossa cabeça, porque nós achamos que é isso mesmo. Não podemos ver assim. A salvação, a graça, o reino de Deus já está tudo preparado. Jesus, ele disse lá em João 14, olha, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. Já está preparado. O acesso já está organizado. Não vai ter fila, não vai precisar de credenciamento, não vai ter leitura facial, na biometria, nada disso. O que é que precisa? Parar de desculpas. Parar de querer viver uma realidade, viver uma vida no qual você tem certeza que Deus não te chamou para isso. Te chamou para outra coisa. O convite de Deus não é para quem e para quando tudo estiver perfeito. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que dizem assim, ó, depois eu busco mais. Depois eu me entrego, depois eu me conserto, depois eu levo Deus mais a sério. Você conhece alguém assim? Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes alguém já chegou até você e anunciou um evangelho de Cristo e você falou, não, ainda não é meu momento, ainda não é a minha vez, não chegou ainda a minha hora. Não podemos ver assim. O maior perigo não é simplesmente rejeitar Deus, mas aí adiando. Porque a gente cria essa expectativa de que não, mas Deus é misericordioso e vai chegar um tempo que eu vou ter possibilidade de me encontrar com Ele. Só que nós não temos
nenhuma certeza sobre isso. Então talvez o dia do encontro seja hoje. O dia da desculpa final seja hoje. Porque amanhã eu não posso garantir nada a você. Você não consegue garantir nada sobre o amanhã. É o hoje. Você está pronto? Eu creio que não. Porque Deus não quer pessoas prontas, Ele quer pessoas obedientes. Porque se eu for esperar, não, eu estou pronto, me preparei, nem aqui eu estaria. Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouco essas desculpas. A primeira desculpa foi a propriedade. Quando as posses ocupam o lugar do propósito. Verso 18 diz: acabei de comprar uma propriedade. Preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. As bênçãos materiais, elas podem se tornar distrações espirituais quando ocupam o lugar de Deus. Eu já falei com vocês aqui inúmeras vezes, é errado trabalhar e construir patrimônio? Não. Nunca. Esqueça essa ideia de erro. Onde é que está o erro? Colocar isso acima de Deus. É entender que a sua vida se resume a isso. Que o que você tem é o que vai lhe dar base e força para ter um relacionamento com Deus. Não, é o contrário. É o seu relacionamento com Deus, é você tendo uma vida alicerçada nele, é que vai lhe dar condições de você ter coisas aqui na terra. Tem que ser desse jeito. O homem, ele não estava fazendo algo errado. Cuidar do que ele havia conquistado errado? Claro que não. Todo mundo que tem patrimônio precisa cuidar do patrimônio, sim ou não? Precisamos, todos nós. Agora, quantas vezes eu estou permitindo que esse cuidado ocupe, muitas vezes, o tempo de Deus? Eu não falo sobre um dia inteiro, não. Eu falo sobre minutos. Você lembra da pregação sobre 1%? 1% do nosso dia equivale a 14 minutos aproximadamente. Será que nós estamos dando pelo menos 1% do nosso dia para o Senhor de forma inteira? Com ali qualidade naquilo? 1%, 14 minutos. Ou você vai me dizer que você hoje não consegue destinar 1% do seu tempo para o trabalho? Consegue. Para o sono? Consegue. Para uma refeição você consegue. Ou seja, pare de desculpa. Não é sobre eu não posso, é sobre eu não quero. Essa é a realidade. Eu sei que às vezes dói, às vezes a gente precisa confrontar, porque a gente só cresce muitas vezes no confronto, na pressão, porque é necessário isso. O problema é que algo legítimo se tornou mais importante do que o convite ao Senhor. E o inimigo, ele tem o maior cuidado em colocar situações que aparentemente podem ser inofensivas. São distrações legais, plausíveis isso. Mas se eu não tomo cuidado, se eu não vigio, o que vai acontecer? Isso vai me roubar o tempo de Deus. Mas não somente o tempo, porque às vezes eu entendo a rotina, às vezes é o princípio no coração, às vezes é a essência, às vezes é a profundidade, é a identidade sua. E você já não é mais visto simplesmente como um homem de Deus, mas como um homem ou uma mulher de coisas. Atrelado a isso, atrelado àquilo, mas a verdade espiritual não vai. Muitos se afastam de Deus não por coisas ruins, mas por coisas boas, porém fora do lugar. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes nós vivemos isso? Coisas boas, não tem nada de errado, é coisa boa, mas é no tempo errado, é com a pessoa errada, é do jeito errado. Tudo isso pode ser bênção, mas desde que eu respeite o princípio de Deus. Pense que um banquete estava pronto. Pense que na sua vida um banquete está pronto. E Deus, ele faz um grande convite, uma grande chamada para todos nós. E muitos podem querer. Não, eu até quero, mas eu não consigo. Eu até queria, Felipe, orar mais durante o meu dia.
Deus sabe do meu coração que eu queria acordar e orar mais, e destinar ali a minha primazia do meu tempo ao Senhor. Deus sabe que eu queria, mas eu não consigo. Mas não consegue, por quê? Eu me fico perguntando às vezes, por que eu não consigo dar mais para Deus? O que é que está me consumindo efetivamente? Eu tenho que ter cuidado com as minhas orações, porque Deus é um Deus que ouve e responde a oração. Eu já conheço histórias de pessoas que oraram e falaram que queria dormir agora e acordar só daqui a um mês. Entraram em coma, por exemplo. Do nada, ficou doente, teve um problema. E não entende porque o que é selado na terra é selado no céu e vice-versa. Há um poder muito forte nos meus decretos, no que eu falo. Quando eu abro a boca e decreto maldição sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus negócios, sobre a igreja, sobre qualquer outra coisa, isso tem um poder muito grande. Então eu não posso simplesmente emprestar minha boca para o inimigo. Não posso. Aquilo que Deus te permitiu conquistar, não pode te afastar dele. Porque foi Deus que te deu. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Aí como é que algo que Ele te deu vai ser o que você vai usar para se afastar dele? Tem sentido isso? Não tem sentido isso. Você compreende que eu preciso tomar cuidado com a minha vida? Com o que eu quero ter? Está à frente do que eu quero ser primeiro? Precisamos ser filhos, e filhos tem que obedecer. Essa é a verdade. E obedecer às vezes custa. Obedecer requer renúncia, requer disposição, requer coragem, requer ir de encontro à lógica muitas vezes. Mas não para por aí. A segunda desculpa foi o trabalho. Quando a produtividade engole a espiritualidade. Aí o outro disse, olha, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O excesso de ocupação pode nos impedir de viver aquilo que Deus preparou para nós. Repare que não é a ocupação, é o excesso. Quem aqui nunca se excedeu em uma atividade de trabalho? Alguém aqui nunca se excedeu? Todos nós. Todos nós. Aqui eu vejo e conheço aqui vocês e sei da rotina de trabalho de vocês, do que vocês trabalham. E naturalmente eu sei que acontece isso. Eu já perdi madrugada, já virei a noite trabalhando. Não foram poucas vezes não, muitas vezes. Valeu a pena? Em algum dia sim, outros dias não. Quantas vezes deixei de orar mais porque não cuidei de algo que era para ser cuidado anteriormente? Tem aquela máxima que diz que a urgência de hoje era a prioridade de ontem. Então se você não conseguiu ontem resolver, aí hoje é urgente, porque ontem você não parou e resolveu. Só que às vezes a gente vai se utilizando disso. Eu queria que meu dia tivesse mais 10 horas. Eu queria que meu dia tivesse mais 5 horas. Não, eu não queria. Eu só queria que eu tivesse muitas vezes vergonha na cara de estabelecer minha rotina como prioridade o Senhor. Isso é que nós queremos, isso é que nós precisamos. Esse homem estava ocupado, ele tinha responsabilidades, coisas para testar, tinha planos para realizar. A sua agenda estava cheia demais para responder ao convite de Deus. Muito cheia. Cuidado com a rotina. Eu preguei aqui recente. Cuidado com a correria. Deus não quer que a gente viva em correria, você vê disso? Deus não quer. Essa é a verdade. A questão é que nós queremos, porque nós estabelecemos padrões, e nós entendemos que agora que eu estabeleci isso, eu preciso correr atrás disso. Só que o texto bíblico diz que eu não posso correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos seguirão. Ou seja, a bênção tem que olhar para mim e falar assim, deixa eu correr aqui, porque Felipe está lá na frente, eu tenho que alcançá-lo. Só que a gente muda essa ordem e aí vem problemas. Por quê? Porque a gente inverteu a ordem de Deus. Essa é a verdade. É um retrato muito atual. Muitas pessoas estão produtivas, mas espiritualmente vazias. Você pode olhar e ver, poxa, referência nisso,
naquilo, onde faz é sucesso. Mas e a vida com Deus? E o seu espiritual? E se você morrer hoje, você vai para onde? Você tem certeza disso? Estão ocupadas, mas sem comunhão. Estão correndo, mas sem direção. Não vale a pena. Não vale a pena. A agenda cheia pode ser uma das maiores desculpas para uma vida espiritual vazia. Muitas pessoas estão com a agenda cheia, mas a vida vazia. Vive só de agenda. Dentro ou fora da igreja. Não importa. Quantos pastores eu conheço que a vida hoje é apenas atendimento, resolver problema de igreja, isso e aquilo, e perde família. E perde a comunhão, e perde o momento de lazer com a igreja, porque é só problema, é só dificuldade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Que possamos ter a disciplina de colocar nossa rotina nas mãos de Deus. Senhor, me direciona. Senhor, isso aqui é para eu marcar mesmo? Senhor, isso aqui é para eu fazer mesmo? Senhor, olha, eu estou tentando fazer minha parte aqui, mas as pessoas não estão ajudando. Pai, dá um jeito, Senhor. Porque eu sou limitado, eu não consigo fazer tudo, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Resolve isso, me ajuda. A questão é que por conta dessa rotina, Léo, a gente não tem nem tempo para orar isso. E aí vira uma bola de neve, vai crescendo, 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 e você vê pessoas aí com a mente conturbada, e as síndromes, os problemas emocionais, as doenças psicossomáticas, a saúde mental hoje, toda empresa que você vai hoje, o foco é saúde mental do trabalhador. Será que é normal isso? É normal isso? Isso não pode chegar na igreja. Não pode. Uma coisa que Deus sempre colocou em meu coração é sobre programação. Eu nunca quis e não quero sufocar de programação a igreja. Todo dia tem que ter uma coisa, tem que ter coisa, porque senão a pessoa não vive, porque já tem o sufocamento do trabalho. Aí você vai para a igreja e ainda é sufocado. Não pode ser assim. Eu tenho que ter liberdade de viver, de fazer as coisas, as minhas escolhas, porque preciso ter paz. E a pessoa, tudo que você vai é a tribulação. Quem aguenta isso? Ninguém. A igreja não é lugar disso. Mas aí não para por aí, tem ainda uma última desculpa, que foi o casamento. Quando os afetos, os relacionamentos ficam acima da obediência. Relacionamentos são bênçãos, mas não podem se tornar desculpas para negligenciar Deus. Não pode ser. Aquelas pessoas estavam programadas para irem para aquela festa. Mas eu entendo que às vezes surpresas acontecem. Talvez naquele período do convite inicial até a festa em si, ela conheceu alguém, ele conheceu alguém, teve alguma situação, e, enfim, deu match. E agora tem que resolver isso. O problema, entenda, não é o casamento. Não é o casamento. O problema são as escolhas. Não é porque o casamento é bênção, é projeto de Deus, é investimento seguro, e o retorno é garantido, isso é um fato. O grande problema é quando eu coloco no outro, muitas vezes, a desculpa, porque eu não estou me achegando a Deus. Ah não, mas é minha mulher, é meu marido, ah não, é meu namorado, é meu noivo, minha noiva, companheira, e por aí vai. E você? A salvação é o quê? É conjugal, é matrimonial, é o quê? É individual. Eu não tenho a menor capacidade de levar Yasmin para o céu. Graças a Deus. Nem ela tem. Já pensou? Se fosse minha responsa? Não. Eu, como marido, tenho o dever legal, porque a Bíblia diz, de conduzir, de apresentar a palavra, de ser sacerdote, de dar a vida como Cristo deu. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. É individual. É de acordo com o relacionamento dela. É de acordo com o meu relacionamento. O problema é que até coisas boas podem se tornar desculpas para
modificar a ordem das coisas. E aí, muitas vezes, você vê pessoas que colocam o outro em um patamar de Deus e passam a idolatrar o outro. Eu sei que muitas vezes é um gesto carinhoso, e talvez aqui alguns até façam ou falem isso, mas eu sempre fui contra aquela ideia de chamar o relacionamento, né, o marido ou a mulher de vida. Minha vida. E é natural isso acontecer, sim ou não? É natural isso acontecer. E vai chegar um momento que isso não vai ser um problema, porque você talvez tenha uma maturidade, tenha um entendimento e seja apenas um apelido carinhoso. Nada contra isso. Acontece, não estou aqui para julgar, tá certo? O problema é o quê? É quando isso passa de um apelido carinhoso e passa a ser uma verdade. E aí você pega aquela pessoa e coloca ali, ó. Aí é problema. Aí não pode dar certo. Aí todo convite que Deus fizer, você não vai aceitar. Porque aqui é quentinho, aqui é mais perto. Estou aqui do lado, não. Não é isso que Deus quer. Deus, ele não quer destruir relacionamentos. Ele só quer ordenar os nossos afetos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. A ordem é o quê? Deus em primeiro lugar. Se em tudo que você fizer na sua vida, você colocar Deus em primeiro lugar, você vai perceber que as coisas serão equilibradas na sua vida. Você não vai viver em excesso. Quando Deus está no centro, tudo encontra o lugar certo. Tudo. As desculpas, elas revelam as nossas prioridades. Aquela desculpa que você dá hoje, no que diz respeito à sua vida com Deus, à sua entrega, à sua renúncia, está diretamente ligado ao que você estabelece como prioridade. Não vou fazer isso para Deus, eu não vou me entregar por completo, porque isso aqui para mim é importante. Então isso para você hoje está no lugar de Deus, está acima de Deus. Por mais que você fale que não, é apenas uma coisa, apenas outra não é. Sabe por quê? As desculpas, elas são argumentos que usamos para proteger prioridades desalinhadas. As desculpas são argumentos que utilizamos para proteger prioridades desalinhadas. Não está alinhado e você quer colocar alguma coisa aqui para dizer. Não. Porque normalmente a desculpa ela vai revelar o que está no seu coração. Sabe aquela desculpa que você gerou lá atrás, naquela festa que você não queria ir? Porque o seu coração estava inclinado a não ir para aquela festa. E aí você teve a capacidade de desenvolver uma conversa errada, talvez, para justificar ou simplesmente não querer, porque não teve coragem de falar assim, velho, não estou a fim de ir, não quero ir. Porque o que vão pensar? Se eu falar a verdade, nós temos medo de falar a verdade, sabe? Só que não podemos viver assim. Sabemos que às vezes a verdade vai doer, sim, mas eu sempre digo que é uma dor curativa. Talvez doa naquele momento muito forte, mas depois libera. Então eu não posso esconder isso. Muitas vezes não é a falta de tempo, é falta de prioridade, não é falta de oportunidade, é falta de disposição. A grande pergunta disso tudo é: qual desculpa você tem usado para não viver plenamente aquilo que Deus preparou para você? Precisamos sair daqui nessa noite hoje pensando sobre isso. Senhor, quais são as desculpas que estão aqui na ponta da língua, que eu estou usando para poder não viver plenamente aquilo que o Senhor preparou para mim? É uma reflexão séria e importante. Toda desculpa repetida, ela vai sim, em tempo de correr, revelar uma prioridade que está ali escondida. É o que você quer, mas você não tem coragem de colocar aquilo como prioridade. E aí você dá uma desculpa, e muitas vezes se achando incapaz. Mas aí tem uma questão para a gente finalizar, que quem rejeita o convite acaba abrindo espaço para outros responderem. E Jesus, ele fala de forma muito clara isso aqui, porque ele estava falando ali para os judeus, certo? O texto bíblico diz, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus.
Então essa parábola aqui traduz isso, olha, eu, Jesus, vim aqui, preparei um banquete, fiz um grande convite, mas vocês, judeus, não aceitaram. Vocês me desprezaram, olha, não, você aí, essa roupa de pescador aí é o Messias, esqueça isso. Tem que estar um pouco mais alinhado. Não estou vendo nenhuma seda aí, estou vendo só pano ali estranho. Parece um mendigo. É a aparência de Jesus, o que dizem. Isaías diz que nele não havia formosura. Ou seja, não tinha chance. Só que aí ele avança, mas todo aquele que receber, ou seja, hoje eu. E eu preciso hoje entender que, talvez nesse contexto todo, coloca o verso 21, Léo, por favor. Eu esteja me enquadrando em uma dessas pessoas. Vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Não, pastor, eu não. Eu posso até ser pobre, mas aleijado, cego, manco, eu não sou. Não olhe pelo aspecto material da coisa, não. Às vezes é aqui dentro. Tem pessoas aqui hoje, talvez, que estejam pobres espiritualmente, emocionalmente, aleijada, cega, sem conseguir enxergar o que Deus quer, mancando ali porque tentou, mas não está conseguindo, tem uma coisa que não está batendo certo. E aí o grande convite de Jesus são para essas pessoas, é para essa pessoa. Eu, você, estamos inseridos nesse contexto. Eu não quero mais dar desculpa, porque essas pessoas aqui, pela realidade delas, elas pensariam em tudo, menos em negar esse convite. Porque provavelmente aqui eram pessoas que estavam em situação de rua, que não tinham o que comer. Então, você chega para uma pessoa que não tem o que comer e fala, olha, eu tenho aqui um banquete para você, sem restrição, venha como você está. Aquela pessoa vai falar o quê? Eu vou? Você vê alguém aqui, por exemplo, os aleijados, os cegos e os mancos, eram pessoas que estavam marginalizadas. Repare que Jesus, quando curava essas pessoas, o texto vai dizer, olha, estava à beira do caminho. Olha, eles estavam ali em um local que só tinha pedintes. Não eram pessoas que conviviam ali na sociedade normal. Eu posso ser essa pessoa, você pode ser essa pessoa. O convite está feito. Chega de desculpa. Você pode olhar para a sua realidade de hoje e falar assim, pastor, eu não consigo nem dar desculpa, porque isso é o que eu preciso. Eu estou com fome, pastor, eu preciso me alimentar. Eu não aguento mais viver nessa cegueira espiritual. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos para que eu veja a realidade do propósito, a plenitude daquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu preciso viver isso. Talvez você não consiga se levantar porque você perdeu as forças. E está sendo difícil recomeçar, reconstruir, entender um novo momento, um novo processo. Talvez é difícil, eu creio que é difícil. Mas o convite está feito. Quem não quer dar desculpa ali, paciência, mas você precisa. Às vezes nós estaremos em ambientes, não porque queremos, mas porque precisamos. Essa é a verdade. Quantas vezes eu já fui em um lugar que eu não queria, mas eu precisava estar ali. Eu creio que Deus faz isso conosco o tempo todo. Porque Ele precisa trabalhar em nossas vidas coisas. Deus, Ele chama, sabe quem? Quem Ele sabe que precisa dEle. Respondam nessa noite, levantando sua mão. Você precisa de Deus? Precisamos. Todos nós precisamos de Deus. E qual a dificuldade para aceitar esse convite? De viver de verdade com Ele? Só não entra no banquete quem se acha suficiente demais. Qual é o nosso lema aqui da igreja? É proibido a entrada de pessoas perfeitas. O banquete não é para o perfeito. O banquete não é para o santarrão. O banquete não é para quem veste roupa aqui, para quem não usa brinco, não usa maquiagem. O banquete não é para esse tipo de pessoa. O banquete é para quem precisa. E todos nós precisamos de Deus. Todos nós necessitamos do Senhor. O reino é ocupado por quem para de dar desculpas e decide responder ao chamado. Hoje é de você parar de dar desculpa e dizer sim ao chamado de Deus.
pastor, eu não sei qual é o meu chamado, então hoje você não vai dar desculpa mais e vai começar a orar para descobrir qual é o chamado. O que não pode é ficar do mesmo jeito. O que não pode é se acostumar, mas é uma dificuldade muito grande, como é que eu vou me desfazer disso tudo? Não precisa se desfazer disso tudo hoje. Viva um dia de cada vez. Entregue-se para Deus. Entregue-se ao Senhor. Talvez sua desculpa hoje seja: estou ocupado, estou cansado. Depois eu mudo, eu não estou preparado. Tenho muitas coisas para resolver. Não, quando minha vida melhorar, eu busco a Deus. Mas a resposta de Deus continua sendo a mesma: venham, tudo já está preparado. Tudo já está pronto. Agora o Senhor falando, vou preparar você. Não é você com sua capacidade que vai, de forma sozinha, vou entrar aqui no incubador aqui, vou me preparar e vou sair daqui a 2 anos já pronto. Não. O texto bíblico ele vai relatar a conversão de Paulo. E Paulo ele se converte ali no caminho para Damasco, tem aquele encontro com o Senhor Jesus, aquela voz que diz, que chama ele pelo nome, mas ele sai dali. Quando ele vai para a casa de Ananias, ele volta a enxergar e ele vai para um local e passa um tempo naquele local. Alguns estudiosos apontam que foi na Arábia, e lá o próprio Jesus, o texto bíblico diz, ensina para ele o Evangelho. E depois desse processo todo, ele inicia a sua jornada missionária e pregando o Evangelho aí para as pessoas. Ou seja, há um tempo de preparação. Só que Paulo, ele não teve uma escolha. O Senhor se encontrou com ele. Foi irresistível, o convite ali foi irresistível. Olha a missão, olha o que ele construiu, mas talvez na sua vida não seja assim. Talvez hoje você precise escolher. Talvez hoje você precise decidir na sua vida o que é que você quer. Você quer viver apenas de aparência? Ou você quer ter a sua essência transformada por Cristo? Você quer apenas estar bem diante das pessoas? Ou você quer estar bem diante de Deus? São escolhas importantes que precisamos tomar. E que isso eu não posso fazer por você. Deus não pode escolher por você. Escolha nossa. Então que nessa noite possamos escolher de forma plena, de forma muito objetiva e clara, escolher Deus. Dizer sim para esse convite, talvez se identificar como manco, como pobre, como cego, como aleijado e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero mais dar desculpa, eu quero me entregar. Trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Não quero mais viver o que eu tenho vivido, problemas repetidos, tempestades que se repetem, situações embaraçosas o tempo todo. Senhor, não aguento mais isso. Deus pode hoje te dar um escape. Ele quer apenas um coração grato, um coração temente, um coração totalmente desprendido de coisas terrenas e focado nele. Você quer isso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Vou colocar uma canção para a gente escutar rapidamente, acho que vai ser importante. Não colocarei ela toda, vou logo avisando, vou parar no meio porque ela é grande. Mas eu creio que vai ser bênção. Pode sentar, vai ser mais confortável para vocês. Quero que vocês meditem nessa canção. E daqui a pouco a gente vai orar e Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou
De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne no chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne no chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Aleluia. Se coloca de pé. Precisamos pedir ao Senhor que nos livre das desculpas. A obra já foi inteiramente feita. Tudo que eu preciso, Ele já conquistou na cruz por mim. Outras coisas que nós julgamos necessárias, imprescindíveis, essenciais, tudo isso fica aqui. E quantas vezes trocamos o que é eterno pelo que é momentâneo? Quantas vezes, Jesus? Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse confronto, Senhor. Te dou graças porque nós sairemos daqui, Deus, mais maduros, compreendendo mais da Tua palavra. Queremos Te conhecer cada vez mais, até que nada seja mais importante do que estar contigo, do que cultivar a Tua presença, Senhor. Nos ajuda a vivermos isso. Nos livra das desculpas. Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra. Nos fortalece, nos encoraja, Deus. Coloca, Deus, cada vez mais uma vontade de Te buscar de todo o nosso coração, pois só conseguiremos avançar em meio às desculpas e aceitar esse grande convite, Deus, reconhecendo quem nós somos, e nós somos necessitados. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua paz, da Tua palavra, do Teu cuidado, do Teu amor perfeito, Jesus. Precisamos. Senhor, coloca, Deus, um coração segundo o Teu coração, Pai. Precisamos, Deus, tirar toda a dureza dos nossos corações, toda a raiz de amargura, Deus, todo o sentimento, pensamento de bloqueio, de travas.
Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Queremos ter a certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Independente do nosso estado atual, eu creio que o Senhor já vê, Deus, a tua obra sendo completa. Nos encoraja, Deus, nessa noite. Aquece o nosso coração com o teu amor, com a tua palavra. Que saiamos daqui, Deus, alegres, contentes, mais felizes porque o Senhor tem falado conosco. Porque o Senhor marcou esse dia hoje para nos confrontar, porque o Senhor nos ama. Obrigado por isso, Jesus. Jesus, te damos graças, Pai. Nós somos vaso e Tu és o oleiro, Pai. Por isso é necessário, Deus, que a nossa vida esteja diante das Tuas mãos e que o Senhor possa moldar conforme a Tua vontade. Mesmo com falhas, Deus, mesmo com defeitos, com problemas, Senhor. Ainda assim o Senhor morreu por mim. Ainda assim o Senhor fez essa obra maravilhosa, Deus. Então nos ensina, nos ajuda a termos um coração disposto a Te obedecer. A cumprir a Tua vontade, Deus. Realmente a cumprir o Teu querer. Nós precisamos disso, Deus. Que cada um, Deus, que entrou aqui nessa noite, ou cada um que vai ouvir essa mensagem, Deus, em algum momento, possa receber agora, Pai, em nome de Jesus, mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais fé, Deus, para parar de dar desculpas e dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, não, mas estou disposto, Senhor, a viver a Tua vontade. Simplesmente, Deus, me usa conforme o Teu querer. Que essa palavra, Pai, faça morada nos nossos corações, que possamos guardar e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.